Mas você mesmo disse que tem uma terceira etapa aqui do pedido, que é o problema da liquidez dos importadores. Quer dizer, se alguém der calote, o governo que vai acudir... Não, eu não propus isso. Eu não propus isso. Não propus isso. Mas eu acho que é um problema também de governo, e não é só para a carne, são para os outros setores também. Nós visitamos os principais importadores do Brasil, estabelecemos convênios de crédito, estabelecemos garantias bancárias. Certamente o BNDES e o Banco do Brasil, usando de criatividade, competência e influência que o Brasil tem como um grande parceiro, pode estabelecer linhas de compensação. Nós, durante 30 anos, tivemos com o leste europeu linhas de compensação que, com exceção da Polônia, funcionaram muito bem. Aqui Isso na é uma América coisa Latina... muito antiga, na época Não, mas você acha que a história não volta? Nós vamos ter problema de pagamentos dos importadores. Que existia aquele negócio que chamava assim cortina de ferro. Isso. Isso é tão velho quanto a chamada cortina. Mas eu vou te contar a coisa atual que funciona muito bem, que é o CCR, que é o Convênio de Crédito Recíproco da América Latina. Em que o Banco Central assume riscos que deveriam ser do setor privado. Não, mas não assume risco. Não assume risco. Desculpe, Miriam, de novo, é feito compensação de conta. Ele não assume nada além da compensação de conta. Ele só tem que pagar pelo saldo, ou receber o saldo, das contas que são compensadas. Na verdade, quando existe um convênio de compensação de contas entre os bancos centrais, você elimina o risco de transferência para todos. Agora, você não acha, quer dizer, o setor tomou dívida em dólar, se endividou em dólar. Ontem, por exemplo, foi divulgado os dados da Marfrig, que é um grande frigorífico, e ele é o seguinte, aumentou a receita líquida em 116%. Mas ele está com problema, teve prejuízo, por razões cambiais, porque o dólar subiu e ele tem dívida em dólar. Aí foi uma decisão privada. É o problema dele. Ele tomou esse endividamento nessa proporção e ele correu esse risco. Perfeitamente. O caso da Sadia foi o seguinte, a Sadia fez especulação no mercado futuro, mercado futuro cambial, apostando em quantidades exorbitantes que o dólar não ia subir. E aí ela teve prejuízo. Quer dizer, o que o governo tem a ver com decisões privadas de mau gerenciamento? Nada, não tem nada a ver. Eu acho que o empresário que correu o risco e teve eventualmente um prejuízo, tem que arcar com o prejuízo. Eu não estou propondo aqui que se faça algum subsídio ou se dê alguma generosidade para resolver esse problema. Não é isso que eu estou propondo. Estou propondo que a gente tenha condições mínimas de operar como tínhamos antes da crise. Só isso. E que aquilo não é isso que eu tenho lido nas declarações, por exemplo. As declarações são de que o setor está com problema, precisa fortalecer as empresas nacionais, porque toda a cadeia, socorro aqui, governo, com a chantagem de sempre. A cadeia toda vai ser atingida, é preciso fortalecer a empresa nacional, senão ela vai ser comprada pelo competidor estrangeiro. E essa mesma conversa que sempre acontece nesses momentos. Bom, pode ser que um outro empresário, mas eu não estou falando em nome de fulano ou beltrano, estou falando em nome coletivo da BIEC. Para a questão dos frigoríficos, esse é o que falo está também como diretor da Fiesp, que eu vejo também no sentido global o que são os exportadores brasileiros estão pedindo. Nós estamos pedindo, Miris, que tenhamos condições de trabalhar competitivamente como fazíamos antes da crise. Temos hoje 200 bilhões de dólares de reserva. O Brasil se orgulha, se gaba, e com muita razão, de ter recuperado essa capacidade de liquidez cambial. Agora, a reserva não caiu do céu, não. Quem colocou lá, centavo por centavo, fomos nós, exportadores, que trabalhamos com risco, abrindo o mercado, no sacrifício pessoal e empresarial, às vezes de investir na frente sem saber se ia ter resultado, em países na África, na Ásia, enfim, abrimos o mercado. Hoje nós exportamos para 150 países e, de repente, essas reservas cambiais parece que surgiram do nada. Não, fomos nós que colocamos elas lá. Então, Janete, tem um problema aqui delicado, que é o seguinte... Nos Estados Unidos, assim, o presidente Barack Obama fala, vou ajudar as empresas automobilísticas, mas elas têm que fazer a conversão para produtos ambientalmente corretos. Exige alguma coisa, né? O setor pecuarista é um setor que já teve várias vezes, tem o maior percentual de denúncias de ações do Ministério do Trabalho na área de trabalho escravo. Não na atividade pecuária em si, mas na atividade de desmatamento ilegal, portanto, 2 crimes, para formação de pasto. Os frigoríficos compram desses pecuaristas. Tanto que a época publicou no ano passado uma matéria mostrando que todos os grandes frigoríficos compram das áreas de desmatamento. Que compromissos o setor fará nesse processo de negociação com o governo? Ou ele não está pedindo nenhum compromisso? Não, né, veja só, são duas coisas. Nós estamos fazendo um compromisso voluntário com o Ministério do Meio Ambiente e com o Ministério da Agricultura de não comprar gado de corte de áreas de desmatamento ilegal.
Isso já está em andamento, nós já estamos fazendo o trabalho de rastreabilidade, exige isso, inclusive, para a União Europeia. Então, essa informação que você tem que os frigoríficos compram carne de área de desmatamento, você tem que qualificar ela. Quais frigoríficos? Que nós Vários. temos... Marfrig compra, Friboi compra, hoje já não Independência compra. As matérias, pra você ter uma ideia, a matéria da revista Época, que eu posso te mandar a cópia, inclusive bota assim, quem respondeu e quem não respondeu. Marfrig deu resposta, que ela tem um sistema de vigilância, rastreamento. Agora, o Independência, que acabou de receber dinheiro do BNDES, por exemplo, não deu nem resposta para a revista. Mas tem, então, tem sistema de rastreamento. E é uma coincidência incrível, que todos eles têm abatedouros nas áreas que tem o maior índice, nas cidades, nos municípios, de maior índice de desmatamento. Não é verdade, Miriam. Eles têm abatedouros em Mato Grosso do Sul, alguns em Mato Grosso. No Pará tem um abatedouro só da BIEC, associado à BIEC, só um. Todos. Então, eu mando para você a reportagem, eu preciso ver, então. Sobre a qual eu não vi a BIEC falar nada, mas reportagem que fazia um mapinha mostrando cada grande frigorífico e onde tem abatedouros. Tá. Todos eles, produtores de proteína animal, têm abatedouros nos municípios de maior desmatamento. Eu acho estranho que você não saiba isso. A reportagem não necessariamente tenha colocado também a informação correta. Vamos ver, eu estou te dizendo não, mas é muito lá. Ele foi lá e viu, olha, aqui tem abatedouro Desde que eu assumi a BIEC há 8 meses atrás, no lugar do Pratini, comecei a trabalhar essa questão do meio ambiente com muita atenção. E eu tenho conversado sempre com o ministro Carlos Mink, pode até entrevistá-lo a respeito sobre isso. Nós estamos já com entendimentos adiantados para fazer um acordo de que os frigoríficos da BIEC, que são 21 indústrias com 100 e poucas unidades no Brasil, nenhuma vai comprar carne, vai comprar boi de área de desmatamento. Agora, você tem que ver como é que é o mercado de carne no Brasil. O Brasil abate 44 milhões de cabeças. 16 milhões são abatidas pelos frigoríficos da BIEC, que são frigoríficos organizados, formalizados, que têm todo esse rastreamento. É desses que eu estou falando. Desses aí. É desses que eu estou falando da reportagem. Eu não estou falando da parte que depois você ilegal. Tem 10 milhões de cabeças que são abatidas por frigoríficos não associados à BIEC, que trabalham só no mercado interno. E o pior de tudo, Miriam, que aí sim que cabe uma fiscalização muito mais rigorosa, cerca de 16 milhões de cabeças no Brasil, portanto 1/3 do abate no Brasil, frigorífico clandestino. Obrigada, Augusto. Obrigada, Janete. Obrigado, Miriam.